Então, estamos de volta, né? Tivemos uns probleminhas técnicos, então, como eu estava explicando, nós trabalhamos, aí vimos na questão das análises, né? De alguns diagnósticos, vimos lá que o nosso testemunho falta, né, exercício, né? Tá vivendo um pouco sedentário, tá com excesso de trabalho e, né, também vimos lá que ele tem mal olhado e está com a parte de pensando muito na parte material, né, materialista. Mas o que acontece? Então a gente está numa época, né, de pandemia, etc e tal, e é claro que as pessoas acabam mudando o seu comportamento, né? E todos nós passamos por essas fases. Então o que, é que a gente recomendaria? Logo de cara, né, como eu expliquei, a gente poderia colocar o testemunho no antimagia, né? Porque afinal foi confirmado aí que tem mal olhado. Mal olhado é o famoso olho gordo, como assim o pessoal fala, questão de inveja, etc e tal. Então a gente tem que tentar levantar. Seria um trabalho mais aprimorado, mas como não vem ao caso, a gente não precisa fazer esse tipo de informação. Então a gente vai trabalhar pensando na melhoria do nosso cliente, né? Neste caso, como não seria a questão de nós mexermos com o porquê da energia, né, para saber o que aconteceu, aí podia ser que o cliente ia querer saber mais detalhes, né, quem estava envolvido, etc e tal, mas a primeira parte a gente vai trabalhar assim mais simples, né, não nada de fazer investigação. Então o que aconteceu? A gente poderia optar ou pelo antimagia, né, ou também pelo Yoshua, né, que é o nome místico de Jesus. Aí tanto faz qual seria interessante. Esses dois, logo pela nossa conhecimento, né, você poderia já, lendo a própria apostila, já saberia que para proteção contra o mal olhado, ambos poderiam funcionar. Né? Esse aqui funciona para bastante outras coisas também. Mas são dois gráficos que funcionam bem, né, para esse tipo de energia, mas também nós poderíamos utilizar o relógio que nos passaria qual seria um outro gráfico que poderia ser utilizado. Né? Aí depende da questão, a gente poderia trabalhar dessa maneira. Então vamos trabalhar aqui no gráfico, nesse relógio. Né? Então a gente põe isso para cá, aí nós colocaremos aqui. Aí vocês poderiam optar como a gente está trabalhando, né? Utilizando o apontador, né? Que no caso eu uso uma agulha, acho que de crochê, ou nós pegarmos o nosso testemunho e colocarmos aqui direto no gráfico, né? Também seria uma outra opção. Então vamos trabalhar dessa maneira. Aí para essa situação a gente faria isso, para a questão do diagnóstico lá de mal olhado, qual seria o gráfico recomendado para este cliente? Aqui ele já pediu antimagia, também a gente estava até influenciando, falando tanto no antimagia, né? Então a gente colocaria o nosso testemunho no antimagia, certo? Ou poderia pôr no Yoshua também, se fosse recomendado, ou sem você se utilizar do relógio radiestésico, você faria, como a gente diz, pelo conhecimento, ou pela teoria da apostila. Então ambos estariam bons. Então o que nós faríamos aqui? Nós pegaríamos, como foi a opção foi do antimagia, nós pegamos o nosso testemunho e colocamos ele aqui embaixo, tá, gente? Tá vendo? Ele fica na ponta de baixo da estrela. Aqui são dois triângulos, né, que foram postos um sobre o outro e formou uma estrela de 6 pontas. Então a gente normalmente recomenda que a primeira ponta, né, esteja apontando para o norte. Aí vocês têm que utilizar a bússola, né? A gente vai começar a trabalhar, por isso que a gente está no segundo módulo, né? Porque a partir de agora a gente vai trabalhar tanto no Feng Shui como também na radiestesia com a bússola. Né? Daqui para frente vocês vão ouvir muito a questão de nortear ou não. Então, e também a cabeça do nosso cliente paciente ficar com a cabeça
também norteada. Ou, se vocês optarem, dependendo de que vocês quiserem, né? Vocês vão aprender também nesses módulos agora, a partir das próximas aulas que começam novamente ser primeira, né? Nós tivemos até a 11ª aula no primeiro módulo e o segundo módulo inicia agora de primeira aula em seguida. Então também teremos no Feng Shui, vocês vão aprender o Minguá, que é as direções. Então eu uso muito o cálculo do Minguá, que são as direções pessoais, para utilizar também a hora que eu vou colocar os testemunhos, principalmente quando tem fotografia. Eu normalmente vejo qual é a necessidade do cliente e acabo colocando a fotografia ou o próprio testemunho, eu viro ele para a direção que é mais favorável para o cliente para aquela situação, né? Se ele precisa de saúde ou se ele precisa de um relacionamento, então a gente trabalha em cima dessa parte, mas vamos devagar que a gente chega lá, vou passar isso para vocês. Então no caso, aqui nós faríamos isso, né? E o que teríamos nós que fazer? Normalmente, né, seria feito o processo. Como o nosso testemunho já está todo pronto, a gente teria que ver qual o tempo que ele vai ficar dentro desse gráfico, né? Então, normalmente, a gente utiliza, a gente, como diz, pronuncia, né? Eu aprendi assim, depois com o tempo eu acabei mudando, né? Mas você faria o seguinte, você põe o pêndulo para rodar, ele pode rodar, como diz, o movimento dele próprio, né? Ou vocês fazerem aquele movimento mecânico. Aí vocês rodam forte e aí vocês vão dizer: ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza e fala o nome da pessoa, né? No meu caso, José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Aí você põe lá, se quiser vocês podem repetir mais 3 vezes. Ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Aí faz a mesma coisa. Ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Aí vocês esperam o pêndulo parar sozinho. Certo? Aí o pêndulo vai parar o movimento, né? Aí vocês vêm aqui no nosso relógio e perguntam por quanto tempo que vocês têm que deixar esse testemunho no gráfico. Ele já está dizendo que são dias, né? Aí ele está indo. Ele diz que tem que deixar 7 dias. Então quer dizer, de hoje até para tirar são 7 dias, uma semana, né? Então ele pediu uma semana. Aí nós deixaríamos lá o gráfico, né, num local e ele ficaria uma semana. Tem casos que precisa realmente ficar bastante tempo. Aí vocês não podem esquecer que tudo é válido, né, por 72 horas. Então de 3 em 3 dias vocês vão vir aqui e vão rodar o pêndulo e pronunciar aquilo que eu fiz anteriormente. Depois, com o tempo, tá, gente, eu uso bem menos essa pronúncia. Eu comecei a pôr o pêndulo rodando, aí vocês também vão, claro, criar com o tempo, né? A primeira frase, ajusta, harmoniza e equilibra, eu aprendi nos estudos, nas escolas, né? Depois, com o tempo, eu pus cura, equilibra e harmoniza. Cura, equilibra e harmoniza. Cura, equilibra e harmoniza e falando o nome, né? José Manuel de Oliveira, 8 de 12 de 1963. Eu não sei se esse cura veio, né? Eu substituí, porque eu só substituí o ajusta, né? E pus o cura, não sei se é porque a gente usa muito a palavra cura no Feng Shui, né? Então eu acabei absorvendo essa situação e um dia, trabalhando, eu mudei e tirei o ajusta e troquei pelo cura. Mas aí vai de vocês, né? Na teoria, na prática e na escola, eles ensinam ajusta, harmoniza e equilibra, tá, gente? O cura veio por minha conta. Claro que vocês com o tempo também vão acabar usando alguns artifícios próprios de vocês, né? Nada é proibido, né? Vocês vão usando a intuição e às vezes vocês acabam melhorando o trabalho, porque cada um tem um jeito
né, de trabalhar com a radiestesia. Ela é muito ampla, né, e ainda não é totalmente, os ensinamentos são totalmente conhecidos. Então, alguns inventam, né, e outros acabam realmente aprimorando. Então, quer dizer, se a pessoa também não tiver coragem de fazer o que a intuição pede, ela realmente também não vai conseguir se aprimorar. Então é legal que vocês no início estejam trabalhando, né, e estudando, vão, né, fazendo os seus laboratórios para vocês poderem realmente crescerem, né, na questão da radiestesia. Não vão exagerar e inventar moda, né, mas dentro de alguns padrões, né, alguma palavra, como foi o caso que eu mudei aqui do ajusta para cura, às vezes são coisas que vêm de dentro da gente, né? É a maneira da gente trabalhar e talvez na questão da nossa mentalidade, do nosso inconsciente, a palavra tal é melhor que a outra, né? Talvez para muitos o ajusta continua sendo o ideal e para muitos talvez cura, talvez outros sejam outra palavra e assim sucessivamente. É uma questão só de, como a gente fala, opção, né? O resto a gente tem que seguir, porque cada gráfico tem a sua utilização, ninguém vai inventar, né? Essa parte é difícil. Agora, a questão de manipular o pêndulo, de ter respostas, cada um vai procurar a melhor opção. Uma coisa que eu acho importante também que a gente sempre saiba, que é o seguinte, esse movimento do pêndulo, tanto faz ele vir para frente, ele ir para o lado, ele rodar, nada mais são do que movimentos, né, que a gente chama de reflexos neuromuscular, né? Então vocês têm que entender que não existe nada além da energia, mais a sintonia e, como a gente fala, a percepção do nosso inconsciente, do nosso cérebro, passando essa informação, né, do cérebro para o nosso corpo na parte muscular, e aí ele se transforma num reflexo neuromuscular. É claro que a gente hoje em dia ainda não é provado, muita coisa a ciência está trabalhando, mas sabe-se que o nosso corpo é um belo do equipamento. Então, não só o cérebro, como também o restante do nosso corpo, trabalha em questões tanto de sintonia, né, com a energia, como também de recepção, né, e ao mesmo tempo de, como a gente fala, de enviar. Então a gente trabalha, a gente está sempre sintonizado, a gente está recebendo e enviando, né? Então a gente é um equipamento. E nada mais que a radiestesia trabalhando com o pêndulo, né? É praticamente isso. Você, no teu inconsciente, recebe a informação e o cérebro transmite para o seu sistema nervoso muscular. E aí nós temos o movimento do pêndulo. Alguns vão ter uns movimentos mais fortes, outros vão ter um movimento um pouco mais regular, e assim vocês vão aprendendo. Mas com o tempo vocês vão sentir quando o pêndulo está realmente indicando alguma coisa para vocês seguirem, né? Então, feito isso, realmente deixaríamos por 7 dias, depois faríamos aquela famosa pergunta, né, para o pêndulo, se esse testemunho foi, como a gente fala, efetivado. Aí, se ele está pronto para ser desmontado, o pêndulo roda, né, no horário, no sentido horário, a gente sabe que está ok. Se ele viesse a rodar no sentido anti-horário, sabíamos que não. Ou então ele vai balançar para frente e para trás no movimento vertical, para sim, ou para os lados em movimento horizontal, para não. Aí vai depender da convenção e como vocês quiserem trabalhar, certo? Vocês têm que saber essa maneira. Sempre optem por uma ou outra, né? Para vocês terem mais eficácia no trabalho. Visto isso, nós vimos que o nosso cliente tinha um problema lá que chamou a atenção, que seria o que? A solidão. Será que ele está sozinho? Será que ele vive sozinho? Não, né? Porque essa pessoa sou eu. Então, o que seria esse momento, né, que ele falou da questão de solidão e a questão material, também a questão de trabalhando demais, fazendo exercício de menos. Nós estamos numa época de pandemia, tudo mudou, né? Inclusive as nossas maneiras tanto de atendimento às pessoas, como também de relacionamento. Então você acaba tendo que se reinventar.
Foi o meu caso, eu tive que me reinventar e aí acabei trabalhando mais em casa do que no atendimento pessoal. Eu estava acostumado a dar muito curso presencial, né? E com essa pandemia a gente acabou tendo que mudar radicalmente a situação, porque estamos há um bom tempo, né? Há mais de 6 meses sem contato com clientes, as coisas tudo feito a parte remota, né? Tudo à distância. Então, quer dizer, você teve que se reinventar. O curso também, eu estou aqui, como diz hoje, foi um dos dias que mais deu trabalho para a gente poder acertar os equipamentos, mas a gente está fazendo o possível, então isso acaba gerando alguma sintonia meia desenfreada na tua parte, né? E você acaba tendo algumas dificuldades. Então, neste caso, como eu utilizei o meu testemunho e acabei deixando a coisa fluir, que a gente normalmente faz uma parte fictícia. Mas como eu vi que a coisa estava fluindo e eu já tinha adiantado, tá? Realmente eu deixei o meu testemunho por um bom tempo. Foi uma semana mesmo no Antimagia, né? Trabalhei outras coisas e também deixei como se fosse uma consulta, né? Não chegou a ser uma consulta verdadeira, né? Porque eu não estava trabalhando, mas ele acabou dando umas dicas. Então o que acontece? Aí nós temos também esse gráfico que é o relógio do gráfico que vem lá com os florais de Bach, né? Então vamos ver, eu tenho lá uma postilazinha, né, que eu recebi da pessoa que trabalha com florais de Bach e gostaria, então vamos trabalhar aqui nessa parte para ver qual se, né, na questão da nossa análise, né, se seria diagnosticado a utilização de algum floral, né? Para o meu caso, para saber da solidão. Eu sei o motivo, né? E aí teríamos nós que ver qual seria uma indicação, como se fosse realmente como dizer, uma consulta, né? Então, primeiro a gente perguntaria, né? Aí como eu mudei, eu poderia pôr aqui, ó, lá no centro a gente colocar o nosso testemunho. Aí ele vai reconhecer, né? Deixa o pêndulo reconhecer. Eu gosto sempre de fazer essa parte, porque ao mesmo tempo que ele está reconhecendo, ele está efetivando, né? Como diz. Aí ele vai reconhecer, aí nós faríamos a pergunta. É recomendado algum floral de Bach para esse testemunho? Aí ele está indo, né? Aí, gente, como aqui é um círculo, né? Vocês veem que ele está indo para frente e para trás, né? E ele escolhe um, né? Só que no caso são dois, né? Aí então o que acontece? Você tem que sentir qual é o pulo do pêndulo, ou então ele diminui, ele começa a mostrar realmente qual é. Tá? Então no caso, tá vendo? Ele vai até antes ele estava indo, passava da fotografia. Não sei se vocês conseguem ver. Agora ele está confirmando qual é. Aí ele colocou Water Violet. Né? Então a gente vai na apostilinha, porque realmente eu não tenho conhecimento de florais de Bach. E aí gostaria de saber o que o Water Violet funciona. Para que serve, né? Então a gente tem aqui, eu tenho uma apostila. Aí na primeira parte está lá, solidão. Então o que seria? O Walter Violet seria uma pessoa sério, reservado, prefere ficar em casa, fechado em suas emoções, não interfere nos assuntos alheios e seria bom abrir a terceira visão. Então o que esse floral faria? Deixaria mais alegre, consegue compartilhar seus conhecimentos e vivências, doando e participando da vida. Então, quer dizer, tem a ver, né? Com essa pandemia, realmente a gente acabou ficando um pouco mais isolado, a gente acabou também, como a gente fala, não tendo como participar muito, né? Até a questão de relacionamentos familiares a gente acabou diminuindo um pouco, porque todo mundo tinha dúvida, a gente não tinha certeza da questão da contaminação, o que podia acontecer com as pessoas mais idosas. Nós temos muitos parentes idosos, pai, mãe, etc, né? Então a gente fica preocupado.
então seria recomendado esse floral de bar. Né? Então, mais ou menos, gente, é assim que vai funcionando. O dia a dia vai explicando. Eu vou tentar trazer futuramente, realmente, se algum paciente, cliente aceitar, né? Sem divulgar o nome, sem divulgar a data de nascimento, a gente fazer como diz, uma reconsulta, né? Porque normalmente eu não vou poder trazer a pessoa ao vivo em cores para trabalhar aqui porque vai expô-la, né? E nem todo mundo quer isso. E então a gente faz uma reconsulta, obviamente com algumas tendências para a gente sabendo, porque temos lá a anotação do paciente, o que foi estipulado, o que não foi, e aí a gente faz uma maneira para vocês terem uma ideia do que realmente aconteceu na consulta, né? Porque ficticiamente a gente vai tentando passar a vocês o que ocorre realmente, né? Mas não é a íntegra, né, da verdade, nem tampouco é 100%, como a gente fala, de uma consulta. Mas dá para tirar ideia, né? Aí a gente vai trabalhando também, ensinando vocês como juntar um conhecimento com o outro, né? Muitas vezes a numerologia antecipa algumas informações para a gente e ao mesmo tempo o Feng Shui também traz essa situação, né? E como que também faria a questão se vocês optassem por utilizar o gráfico Yoshua? Dá para colocar o testemunho? Dá, né? Eu normalmente gosto de deixar aqui, eu colocaria no meio e faria a mesma situação, né? Aí no caso agora eu vou trabalhar com as palavras que eu... Aí eu vou poria lá o pêndulo, né? E faria, né, a ativação. Eu gosto sempre de fazer a ativação. E aí utilizando a teoria do curso, ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. Ajusta, equilibra e harmoniza. José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Aí deixa o pêndulo rodar, né? Ou vocês fazem o giro manual. Eu também, por prática, gente, eu pronuncio de 3 em 3 e 3 vezes. Então dá um total de 9 vezes e 3 vezes que eu repito a data de nascimento e o nome do cliente. Tá? Então eu faço 3 vezes de cada bloquinho. Eu monto um bloco, né? Ajusta, equilibra e harmoniza, ajusta, equilibra e harmoniza, ajusta, equilibra e harmoniza. José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Então esse é um bloco. Aí eu faço mais 2 vezes. Então no total 3 vezes. Aí você vai pronunciar 9 vezes o ajusta, equilibra e harmoniza. E pronuncia 3 vezes a data de nascimento e o nome do paciente, cliente. Certo? Aí o pêndulo está lá trabalhando, né? Como ele está reconhecendo o novo. Aí terminou, vocês fariam a mesma coisa, perguntaria qual o tempo que teria que ficar no gráfico. Aí ele vai escolher qual é a situação. Aí ele veio para dias, né? E aí a gente vai vendo quantos dias que ele teria que ficar aqui nesse gráfico. Aí para o gráfico Yoshua, né, ele pediu para ficar 10 dias. Acontece, tá, gente? Dependendo da energia, ele pede para ficar esse período, né? São 10 dias. Aí nós faríamos essa situação, né? Então, gente, é importante que vocês trabalhem isso, né? A maior parte dos gráficos vocês têm. Eu acredito que o gráfico dos florais de Bach não. Aí eu vou ver nos envios das apostilas. E aí, posteriormente, junto com esse vídeo, eu envio também outros gráficos que vocês não têm. Porque eu já passei para vocês uma quantidade grande, né? Eu acho que já tem uns 24 gráficos e a gente ainda não está usando todos e possivelmente também não vamos usá-los. Mais à frente vocês vão aprender, porque os relógios, eles trabalham da mesma maneira. É só questão de colocar o pêndulo e o pêndulo vai indicar a necessidade do cliente. É o testemunho, né? E o gráfico. Então, com o tempo, vocês vão assimilar. Eu vou utilizar aqui os mais
como a gente fala, normais, que a gente mais usa, né? Que no caso foram os de hoje, que eu expliquei lá, que foram os gráficos, né? Que teve a questão de causas físicas, causas é, espirituais e psicológicas. Esses aqui normalmente a gente usa bastante. Causas físicas, psicológicas e causas espirituais. Né? Tem outros gráficos que a gente trabalha na questão do imóvel, a gente vai também entrar em uso, né? E outros que a gente também vai utilizar. Então, desses, depois eu vou fazer uma relação que a gente mais vai utilizar e vou mostrar a vocês, né? Para poder vocês irem treinando. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui, né? Agradeço mais uma vez. A aula ficou dividida em duas partes, né? Mas faz parte do, como diz, do show e a gente vai trabalhando. E se vocês tiverem dúvida, entre em contato conosco, né? Não esqueçam, mandem mensagem, porque daqui para frente vai ser bastante dessa maneira. Muito treino, né? As teorias vão vir à parte, porque aqui também a teoria para a radiestesia é meio cansativa. Então eu estou jogando para vocês a parte de prática, né? Para vocês irem realmente irem se familiarizando com o pêndulo, né? Para depois vocês terem um certo controle e uma certa segurança na hora de fazer tanto as análises como os diagnósticos, certo, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão enorme a todos. Bons estudos e precisando da gente, estamos à disposição. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.